uma das obras mais representativas da literatura mundial, segundo a Unesco. Eu sou a Dayana Pasquim e hoje vou compartilhar com você Ópera dos Mortos, de Altran Dourado. Ópera dos Mortos é uma obra da literatura brasileira publicada pelo autor mineiro Altran Dourado em 1967. O que me impressiona muito na publicação dessa obra é que, depois dela, muitos anos depois, o Altran Dourado, com toda a sua sagacidade narrativa, fez o fim, o início da obra e fez o meio da obra, sendo Ópera dos Mortos o fim da trajetória de determinada família, de determinada linhagem. A história que, na verdade, cronologicamente, começaria com Lucas Procópio, o seu romance publicado em 1985. Nesta ordem, então, vem Lucas Procópio anteriormente à Ópera dos Mortos e no meio deles ele publicou em 1992 Um Cavaleiro de Antigamente, que narra a história do filho, do Lucas Procópio, esse nascimento desse menino e também esse desenrolar, sendo que em Ópera dos Mortos a gente tem a história da Rosalina, que é uma mulher que herda um pouco, inclusive, a solidão e a reclusão do seu pai. Eu vou explicar isso e muito mais. Primeiro dizer que Altran Dourado é um autor que eu gosto muito, é um autor mineiro que eu me dediquei bastante. Aqui na minha dissertação, por exemplo, um dos capítulos é sobre o Altran Dourado e outro sobre um romance dele, que na ocasião eu estudei, Os Sinos da Agonia, que vai ficar para um próximo vídeo de Open Book aqui. Vou trazer também a análise de Os Sinos da Agonia. Mas hoje apresentando Ópera dos Mortos, primeiro que é um livro com 9 capítulos e a gente tem essa história da herdeira Rosalina e a gente inicia a leitura desse livro com a apresentação de um personagem muito importante em toda a história, em toda a trilogia, na verdade, que é o Sobrado. É um sobrado que chega nesse livro Ópera dos Mortos como sobrado, mas que anteriormente em Lucas Procópio e mesmo Um Cavaleiro de Lucas Procópio é uma casa de um pavimento, que foi construída ao lado da Igreja do Carmo, para ser inclusive da mesma altura da igreja. Em Um Cavaleiro de Antigamente, que é o meio da história, muito embora seja o último livro publicado, a gente tem o momento em que o coronel Honório Cota faz a parte de cima, então ele amplia, ele enriquece e amplia o sobrado. E em Ópera dos Mortos, como o próprio nome já meio que nos indica, a gente já tem uma fase mais decadente, uma fase em que esse sobrado está com janelas quebradas, com a parte das sacadas de ferro danificadas, a pintura caindo, o reboco e as pedras aparecendo, entre outras coisas. Isso reflete, é claro, também a linha narrativa desses personagens. O que é muito curioso é que o romance sai em 1967 e o Dourado depois consegue, com toda a sua artimanha narrativa, fazer esse movimento de retroceder e construir toda a história, que estava por trás dos antepassados desses personagens que nós conhecemos em Ópera dos Mortos. Esse sobrado, então, é um personagem, sim, em Ópera dos Mortos já decadente, tem toda essa questão de ruínas, acontecendo, mas ele também reflete e faz a gente, esse narrador, ele convida a gente para lançar um olhar lá para o passado. E aí é que a história começa a se desenrolar, porque os fios que ele vai deixando ao longo da construção dessas histórias foi o que permitiu que ele conseguisse então fazer lá o começo e depois o meio. Como comentei então, o segundo pavimento foi erguido nesse sobrado pelo João Capristano Honório Cota, que por sua vez é filho de Lucas Procópio com Isaltina. Este menino, menino que é um homem, ele é um coronel, então já nessa altura, no livro do meio isso fica bem claro, e ele enriquece e tem toda uma circunstância e ele vai vir a ser o filho, o pai da Rosalina, que é a moça da história de Ópera dos Mortos. A Rosalina é filha da Dona Genu, que é a Genuína com
Honório Cota. E o Honório Cota e a Dona Genu tentam muito ter um filho. Quando a gente lança esse olhar para o passado, essa historinha é contada, é uma das que são contadas. Né? Veja como era esse sobrado, a história dessa família. Então eles têm ali um peso, uma necessidade de ter um herdeiro para levar adiante o nome da família, né? Assim como o coronel Honório Cota foi filho do Lucas Procópio e levou adiante. Só que aqui entre nós, até assim bem escondidinho, o Lucas Procópio é uma farsa, porque na verdade, e eu não vou dar spoiler ao contar isso, já que no contexto da trilogia, isso é uma das sementes, né? Ele é um cara que tomou o lugar de outro, do verdadeiro herdeiro Lucas Procópio. Então toda essa família, ela meio que foi construída em cima de uma mentira, de uma ruína. Fecha parênteses. E a Dona Genu e o Honório Cota tentam ter um herdeiro. E entra aí uma questão de plantar abortos no cemitério, porque a Dona Genu tem muitos abortos, de muitas tentativas mal sucedidas, e é nesse ponto que a gente conhece a Kikina, que é a preta, né, que faz a serventia ali dessa família, nesse momento já final ali, a grande companheira da Rosalina no sobrado em Ópera dos Mortos. Rosalina, que a gente vem a conhecer nesta parte da trilogia, é uma moça, uma mulher já adulta, mas é uma mulher muito reclusa, que enxerga tudo sempre naquela cidade, por detrás das cortinas. E isso vem de uma herança familiar. A gente tem um movimento cíclico que leva a gente a pensar no nome do romance. Eu vou explicar e você já vai entender. O Honório Cota, ele se envolve com política e assim ele meio que sofre vexame dos seus correligionários, ele não é bem sucedido na política e ele faz um movimento de se reclusar dentro do seu próprio sobrado. E junto com ele, que é o patriarca, a família toda tem que ficar presa. Essa altura da vida, né, a Dona Genu teve muitos abortos até que veio a Rosalina. A vinda da Rosalina já é uma circunstância assim que dá aquela pisada assim no calo patriarcal, porque o que eles queriam na verdade era um filho barão, né? E vem a moça que ganha o nome de Rosa e que ao longo da sua vivência, da sua formação, a Rosalina ela constrói flores de tecido, sabe? Flores de seda. E isso tem um significado também bastante profundo, né, na obra. Inclusive no desenrolar dessa personagem vai ter um momento em que ela se envolve com um certo cara, que é o Juca Passarinho, ou o José Feliciano. Eis que mora só duas mulheres naquele sobrado enorme que está caindo aos pedaços, e chega esse caçador, que é um homem sem instrução, mas de muito bom coração, apesar dele se envolver assim com algumas situações... como, por exemplo, ele se envolve com prostitutas, tem algumas histórias de caça, algumas histórias difíceis no seu passado, e ele chega nesse lugar de Minas e vê aquele sobrado e pensa: nossa, se aquela dona quiser eu posso trabalhar ali, eu posso cuidar daquele jardim, fazer uma horta. Fica sabendo que a Rosalina mora sozinha com a Kikina, que é essa preta que é a serva da casa, mas que é muda, então ela não tem ninguém com quem conversar. Quando o Honório Cota se fecha no sobrado, e isso perpassa para toda a família, né? A esposa já havia morrido, a Dona Genu já ficou pelo caminho, e tá a Rosalina e ele. E quando o homem morre, a Rosalina repete um ato que acontece na família desde sempre. Então, quando o patriarca morre, quando alguém importante da família morre, um relógio da sala é parado. Então a gente já tem lá um grande relógio dourado, aqueles imensos assim de cima a baixo, que foi parado por ocasião da morte do Lucas Procópio, né? E quem parou esse relógio foi o coronel Honório Cota, que é o filho dele. Então a Dona Genu morre, para-se um relógio, e a gente tem esse desenrolar de que relógio, de como a Rosalina, né, quando o Honório Cota morre, como que é o movimento que a Rosalina faz e qual relógio ela para. Tudo isso tem um significado muito profundo. Se for analisar então o nome do romance, Ópera dos Mortos, né? A origem da palavra ópera vem do latim opus, que significa obra, né? E a ópera, como gênero teatral, também é um drama. Então a gente tem ao mesmo tempo esse sentido duplo no nome desse romance. Tanto essa ideia de drama dessa família, quanto essa ideia
da obra que uma família fez e que ficou para trás e que hoje tem ruínas. Então essa é uma leitura que eu faço, né, como uma leitora do Altran Dourado, porque a gente vê que nada nele é por acaso, sabe? O Altran Dourado, ele construiu, assim, uma teia narrativa, uma macro-rede, diria eu, né? Sou suspeita a falar isso, onde nenhum personagem de nenhum romance dele tá ali por acaso. Por mais que eles sejam personagens solitários, que vivam individualmente, existe uma textura, sabe, que envolve todos eles, e é também o que permite a construção de uma trilogia como essa, né, que fora da ordem cronológica, né, com muitos e muitos anos de diferença, ele conseguiu publicar, então, na ordem mesmo narrativa é Lucas Procópio, Um Cavaleiro Antigamente e Ópera dos Mortos, mas na ordem de publicação é Ópera dos Mortos, Lucas Procópio e Um Cavaleiro Antigamente. Então é incrível como funciona a cabeça desse autor. Fala um pouquinho sobre a vida dele. O Altran Dourado, a gente acabou de completar em 2022 10 anos, né, da morte, do passamento desse autor, então ele morreu bem recentemente, né, em 2012. Teve, assim, uma produção literária tão grande, mas tão grande, que no ano de 2000 ele recebeu o Prêmio Camões pelo conjunto da sua obra. Quando sai o primeiro desses romances que eu tô falando hoje, a Ópera dos Mortos, ele já publicou muita coisa, já é um autor, assim, super consagrado. Pra gente entender isso, tem que entender um pouquinho as influências, né, que o Altran Dourado teve. Além dele ter sido um grande fã, aficionado por Machado de Assis, ele teve mentores importantes na sua vida como leitor, que transformou ele não só nesse leitor, como nesse escritor, né, tão fugaz e tão profundo. Ele nasceu em 18 de janeiro de 1926, em Patos de Minas, né, Minas Gerais, e morreu em 30 de setembro de 2012, no Rio de Janeiro, cidade onde ele já estava vivendo há 58 anos. Ao todo, né, o autor teve 86 anos de vida, por isso também é uma produção literária tão extensa. Ali com seus 20 e poucos anos, em 1949, ele se formou em Direito. Também ele era filho de um juiz de Minas Gerais muito conceituado, e numa família de 5 irmãos. Um amigo desse juiz, alguém assim, um escritor, tradutor nas línguas inglês, espanhol e francês, que se chamava Godofredo Rangel, o grande nome é Rangel, ele começou a ler os escritos do Altran Dourado, ainda adolescente, ali com 17 anos ele conheceu o Rangel, e o Rangel falou pra ele algumas coisas importantes. Olha, você escreve bem, mas tem muita gente no Brasil que escreve bem. Você tem que ir além. E falou, não publique nada agora. Então foi só com 21 anos que o Altran Dourado publicou A Teia, que é o primeiro livro, né, que ele lança para o mundo. Depois desse vieram vários e vários e vários. Mas ele teve uma trajetória bem interessante como escritor, jornalista e também na área do direito, né, que ele advogou bastante, como ele também tinha essa formação e vinha do berço familiar, o trabalho na área de direito. O que é curioso é que, como jornalista, ele trabalhou com o presidente Juscelino Kubitschek, né? Ele, inclusive, trabalhou na Secretaria de Comunicação durante 2 períodos da sua vida, mais ou menos durante uns 10 anos ele executou esse serviço, também ligado à comunicação e política, e ele transformou isso num livro publicado no ano de 2000 que se chama Gaiola Aberta. E o Altran Dourado amava estudar a teoria da literatura, tanto é que gerou esse romance aqui, entre outros, né, que é uma poética de romances, matéria de carpintaria, um romance assim que eu estudei bastante, e aqui ele fala, isso não é um romance, tá, é um livro de teoria literária mesmo, que foi baseado num curso que ele deu na PUC Rio de Janeiro, para falar mesmo de teoria literária, e ele analisa alguns dos seus romances nesse livro, fala mesmo de toda sua carpintaria, como que ele constrói seus personagens, revela seus truques, enfim, é o Altran Dourado desnudado, e se eu for falar mais desse livro, é melhor até eu fazer um outro vídeo sobre ele, mas entre os livros que ele revela várias coisas, está Os Sinos da Agonia, que foi o livro que eu estudei no mestrado, como comentei, e que trarei aqui num segundo momento. E então, um dos outros livros que ele conta sobre o seu fazer literário é O Meu Mestre Imaginário, que esse mestre imaginário se chama Erasmo Rangel, que homenageia o Rangel, que é esse Godofredo Rangel, esse tradutor e escritor que eu comentei, já apresentei anteriormente, e o Erasmo, que também é uma outra pessoa do mundo das artes que ele admirava muito. E ele criou o Mestre Imaginário e deu a ele o nome Erasmo Rangel, que bem na verdade é o alter ego do Altran Dourado. Por essas e outras eu tenho que confessar
porque eu sou uma admiradora profunda do Altran Dourado, uma porque ele até afirmava que há um chão de alma em comum entre os meus personagens. E pegando essa linha, né, essa simbologia que uma das coisas que ele traz em Ópera dos Mortos, essa questão do relógio que é parado, eu faço uma analogia, né? A gente tem no relógio então as 24 horas que podem ser divididas em 3 horas de 8 cada, e a gente teria então manhã, tarde e noite. E esse ato de parar o relógio, ele vem na noite, ele vem na morte dos personagens. Então, há muita profundeza, está tudo entrelaçado e eu espero que você goste muito deste romance e que dê o like nesse vídeo, curta, compartilha e siga sempre por aqui porque tem sempre conteúdo de literatura para você. Assim ficou bom, né?